Olá, minhas andorinhas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fora da Casinha. Hoje, assim como as entrevistas que eu venho trazendo aqui pra vocês, recebo uma pessoa super especial pra mim, que tá aqui em Barcelona. Ela é da Bahia, originalmente da Bahia. Nós vamos saber mais sobre ela nesse vídeo. E a gente vai conversar hoje com a Joelma. Muito obrigada por ter vindo. Tô super feliz de Olá! receber você aqui. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer. Obrigada por vir aqui compartilhar a sua experiência como imigrante e falar sobre um pouquinho sobre as suas dores e as suas delícias de ser imigrante, que a gente tem muita para contar, né? Sim, há de tudo. Bom, eu costumo dizer que dores não passei tantas, mas, né, mais coisas assim, boas experiências, né, crescimento, desenvolvimento. E eu acho que tudo valeu a pena, né, e tá valendo. Bom, quando eu cheguei em Barcelona em 2006, foi uma decisão assim que não tenho muito assim, não tinha um objetivo, assim, não tinha um. Você tava com quantos anos? Eu tava com 37. Já tava Você já tinha feito uma vida... já tinha feito faculdade, já estava trabalhando lá no Brasil, em Salvador. E, bom, Tipo, trabalhando estabilizada. Bom, lá na verdade no Brasil a gente fala mais assim, estabilizada quando você tá num concurso, essas coisas. Então Tá. eu queria ter, assim, estar trabalhando assim, concursada, que a gente se sente mais estabilizada. Mas eu trabalhava para empresas, trabalhava para uma universidade, trabalhava para uma outra empresa. Então, assim, tinha trabalho, estava trabalhando. Mas não Não me se sentia aquela considerava. segurança. No Brasil a gente só sente seguro pra passar na concurso, né? Sim, o concurso. Depender de corporação, difícil, só Jesus na causa. É verdade. Então, assim, eu não me sentia segura, eu não tinha muitas expectativas. Então, assim, foi uma decisão que eu disse assim, eu quero conhecer outro lugar, eu quero conhecer outra Você cultura. nunca tinha saído de lá? Para fora do Brasil, não. Mas dentro do Brasil eu já tinha viajado, já tinha aventurado, sair da capital para ir para o interior, já tinha ido para outro estado. Então, assim, eu sempre gostei dessa movida de sair, Você de é de viajar. onde? Salvador. Salvador mesmo, capital. Sim. Nossa! Quem tem coragem de sair de Salvador? E eu tive. Salvador ficou pequeno. Quando você morava no Brasil, Salvador já estava pequeno. Já estava pequeno, eu disse, gente, não dá mais. Então, assim, o que me impulsionou mais assim, sair, minha irmã estava morando, né, em Barcelona. Ela tinha saído para estudar, a intenção dela era fazer um doutorado e tal. E eu fiquei curiosa. Quando as pessoas perguntam por que você foi para esse país, curiosidade. Simplesmente por curiosidade. Assim, ela contava as coisas, falava que trabalhava nos lugares, que era trabalho que não tinha nada a ver com a área dela, e que tomava conta de uns idosos, que os idosos batiam na canela dela com a bengala. Eu quero saber. Eu quero ver essa história de perto. Mas aí foi aquela coisa assim de que realmente eu cheguei na Espanha, eu não passei por essa experiência que ela passou, porque você não levou? Não levei, não, bengalada nas pernas, não. Assim, minhas irmãs costumam dizer, você até nisso teve sorte, né? Você foi trabalhar numa loja. Eu fui trabalhar numa loja primeiro, trabalhei no bar turco primeiro, foi meu primeiro trabalho. Você era o quê, camareira? Eu atendia camareira servindo nas mesas e também na barra, né? Que o pessoal fala no balcão. Bartender, né? Que eles falam. E aí esse foi o primeiro trabalho, eu não sabia fazer nada disso aí, não tinha nem ideia. Como você passou na entrevista? Não, a entrevista foi assim, na porta do bar. Foi tipo assim. Oi! Eu não falava quase que nada espanhol. Eu toda fazendo entrevista com um tubo. Aí ele, você sabe fazer café nas máquinas? Sim. Desde pequena. Sabe misturar bebidas? Sim, sei. Sabe tudo? Sim. Ele disse assim, então pode entrar e pode começar. Eu fiz, e agora? Aí tudo bem, mas aí eu entrei e fui lá na máquina. A primeira coisa que ele pediu foi um café. E aí eu cheguei lá na máquina e vi, gente, o que é isso Essa aqui? máquina eu nunca vi. Eu não sei, eu disse assim, então, porque onde eu trabalhava lá no Brasil, a máquina era totalmente diferente. Você poderia me falar aqui como é que funciona, por favor? Acho que ele percebeu
Eu acho que ele percebeu, ligou para uma funcionária que trabalhava no bar, que estava de folga, e pediu para ela ir lá para ela me ensinar algumas coisas, que ele acho que ele percebeu de que eu não sabia nada. Mas foi desse jeito. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei lá, depois, fiquei acho que 5 meses trabalhando lá, e logo surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa loja dentro de um centro comercial de uma brasileira. Isso tudo te falo assim, sem documento, porque quando a gente chega aqui a gente não tem a maioria dos imigrantes que vêm para aqui são assim, né, nessa situação que não é situação irregular, não é situação ilegal, é situação irregular. A gente fala, muitas vezes as pessoas falam ilegal, mas não é ilegal, porque a partir do momento que você entra num país, que você tem um registro, né, que a gente chama aqui de empadronamento, que você consegue abrir uma conta no banco, que você tem uma assistência médica gratuita, né, pública. Então você não está ilegal no país, você está numa situação irregular. Por quê? Porque o governo da Espanha ele te dá uma possibilidade de, quando você está 3 anos na Espanha, você regulariza a sua situação. Né? Através de quê? De um contrato de trabalho, comprovando arraigo com o país, que chama aqui arraigo social. Então, eu fiquei nessa situação irregular 3 anos e depois eu regularizei minha situação. A partir do mesmo processo que hoje você ajuda pessoas. Isso eu faço esse trabalho hoje, ajudando os imigrantes brasileiros e de outros países também. Nossa, que legal. E daí o trajeto foi esse, né? Trabalhei na loja, aí comecei a me especializar em camareira, porque eu trabalhei em muitos restaurantes também, era trabalho assim, suado mesmo. Mas, bom, foi uma boa experiência. Tive uma oportunidade também, uma época, quando teve uma crise, em 2009, por aí, eu fui para o Brasil, fiquei 6 meses lá, fui lá, né, verificar como era que estava a situação na área de educação, que eu sou dessa área de educação, mas não deu. Porque você já veio para o Brasil com o seu diploma na mão. Sim. Chegou aqui, você foi ter suas experiências, mas você buscava alguma coisa e eu, assim que eu cheguei também, eu já fiz a convalidação do meu diploma. Hoje eu tenho um título oficial espanhol em filologia portuguesa, que é, né, que é equivalente a letras vernáculas no Brasil, que é o curso que eu fiz lá. Uhum. Então, assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, que isso é possível, você pode chegar aqui, mesmo se você está em situação irregular, você pode fazer a convalidação do seu título e esperar um tempo onde você possa estar trabalhando, atuando na sua área, né? Buscando a regularização para poder trabalhar na sua área, que foi o que eu fiz. Então, eu fiz isso. Então, eu voltei para o Brasil em 2009, fiquei 6 meses. Aí, voltei para cá. Aí, tive a oportunidade também que eu queria ir para... Minha vontade sempre foi ter ido para um país onde eu pudesse praticar o inglês, que eu gosto, né? De dar aula de inglês no Brasil, de gramática e tudo, mas eu queria, assim, melhorar a parte de conversação, né? E então eu tive a oportunidade de ir para Londres. Fiquei 7 meses em Londres, né? Você foi para isso eu já tinha curso? Eu não fui para trabalhar. Foi para do mesmo jeito que veio para aqui. Do mesmo jeito, lá em Londres eu também. Lá em Londres eu fiquei 6 meses como turista. E um mês irregular. Porque eu disse, eu quero aprender o inglês mais, eu quero ficar mais fluente. Por que você desistiu de Londres? Porque eu já estava tramitando a minha nacionalidade em Barcelona. Okay. E me saiu a resposta negativa. Então eu tive que voltar para Barcelona para saber qual foi o problema da denegação, da negação da nacionalidade. E acabei ficando, porque a intenção era vir, resolver isso e voltar para Londres. Tanto é que eu só vim com uma malinha e tal. Mas, quando cheguei em Barcelona, me surgiu a oportunidade de um trabalho, né, mais tranquilo, mais administrativo. Foi aí onde eu comecei a... Porque Londres é uma loucura, né? Mas eu já estava me acostumando com 7 meses louca já. Também, né? Porque a gente vai ficando louco lá. Acho que sim. E lá em Londres eu trabalhei, os 7 meses eu trabalhei com limpeza. Lá sim. Lá eu tive que cair na limpeza. Nossa, é que limpeza em Londres que eu tive que cair na limpeza, porque eu não estava regular. E o trabalho que é mais escondido lá é você trabalhar nas casas, né? E é o que paga melhor. Também. E é o que te dá mais dinheiro rápido. Também.
Sim, sim. E é um trabalho que eu te falo, eu acho perigoso ir pra Londres. Eu tenho vários amigos que moram em Aham, Londres, até o aham. Renan teve aqui também no canal, tava falando sobre a Sim, experiência dele de limpeza lá e tal. sim, É difícil você sair da limpeza. sim. Sabe por quê? É difícil você encontrar um lugar que te paga Que te paga igual ou igual. equivalente. É. Então você fica Uhum. naquele impasse. Poxa, eu tô ganhando super bem. E, Limpeza é pesado, mas é, é uma coisa também que te esvazia sua mente. Ninguém te claro. estressa, você vai É, e fazer o seu você. trabalho sem ninguém te Sim, estressar. sim, sim. É E outro você nível, consegue né? organizar seu tempo. Você é sua patroa, Sim, tá tudo entendeu? certo, mas é difícil sair da limpeza. E É. depois, passado um tempo, Passar, é. o corpo vai cobrando, né? O corpo Aham. fala, querida, É. não. Não, mas eu saí também por essa questão, né? Porque eu tive que voltar para Barcelona para isso e graças a Deus, eu agradeço Ainda muito a bem, Deus porque como Deus. ele trabalha direitinho. Na hora a gente fica assim, É, enlouquecida. Aí depois a gente fala, obrigada. Ele deve falar, sem verdade. vergonha, cachorro. Com certeza. Mas foi uma experiência, foram experiências assim gratificantes. Só tenho muito que agradecer. E retornando a Barcelona, eu comecei a trabalhar num escritório que era com envios de dinheiro, né? Uma casa de câmbios, por exemplo, eles faziam câmbios de moedas, no caso era só o dólar e a libra, e era mais voltado a fazer os envios de brasileiros daqui de Barcelona, da Espanha, para o Brasil. Foi aí que você começou seu contato com a burocracia e Sim, documentação. documento. Foi aí eu comecei esse trabalho aí, fui aprendendo coisas administrativas e tal. Comecei a conhecer muita gente, muitos brasileiros, comecei a ter muitos contatos. Então, assim, comecei a ganhar uma credibilidade aí com os brasileiros. E quando terminei esse trabalho, porque a empresa fechou em Barcelona, e no dia que o meu chefe, que hoje é um grandíssimo amigo meu, Márcio, ele ele me disse assim: você tem duas opções. Ou eu te dou sua rescisão, que aqui chama finiquito, ou você vai para Madrid comigo e a gente fica lá até fechar a loja de Madrid, que também vai fechar. Você dá meu Eu, como dinheiro. não, minha filha, eu agora adoro viajar, minha amiga. Tu foi Eu pra disse, vou Madrid? para Madrid. Meu Deus, tu Eu foi. disse, é óbvio que eu vou para Madrid, claro. Tem um lugarzinho aí na sua mala? Nossa, eu fui para Madrid, bonita, tranquila. Fiquei lá 2 meses, fechou a loja. E ele te deu o finiquito. Me deu finiquito. Mas eu fiquei 2 meses em Madrid, foi maravilhoso, foi tudo assim, né? Tava tudo escrito, né? E quando terminou os 2 meses lá, que eu tava voltando para Barcelona, uma amiga lá, que trabalhava na loja, na mesma empresa que eu, conhecia outra pessoa que era essa da área de trâmite de documentação, que estava precisando de uma pessoa em Nossa, tudo Barcelona. conectado. Gente, Deus, ele fez assim Tudo tudo. caprichado. Aí essa menina me apresentou a dona dessa empresa. Antes de vir embora, eu fui lá fazer uma formação com ela e já voltei para Barcelona trabalhando no escritório dessa empresa. Com trâmites. Com Que é o trâmites que de você documento, hoje que faz com a hoje eu sua faço própria. por minha própria, né? Você é toda empresária, né? Eu Ai, eu tenho. acho tão chique. Aí tem. Então tá, vamos lá organizar as empresas de Joelma. Tem a empresa de transportes que Transporte e você turismo, oferece. às vezes também um pouco. Olha, gente, tá vindo pra Barcelona? Fala com a Joelma, tá? Porque ela vai Sim. buscar no aeroporto, ela... Agora você já não vai, né? Vai alguém, né, Hoje com tem você. pessoas que vão comigo. Alguns clientes ainda me pedem. Os VIP, né? Os meus dizem, eu preferia você. Eu disse, tá bom, eu vou. Toda perfumada, toda empresária, vai buscar. Vou buscar, vou levar no aeroporto. Aí a sua empresa também oferece, tipo, dias de turismo, não é isso? Turismo, sim. Eu preparo preparo roteiros, envio para os clientes com as propostas de orçamentos e tudo. O cliente aceitando, a gente prepara tudo. E quando tudo Aqui onde eu tô tem um super potencial pra fazer isso, sabia? Que bom. Porque aqui tem É maravilhoso. muito lugar. É um trabalho maravilhoso porque você passeia também com os clientes, Não né? quer expandir sua empresa? Hombre, vamos. Vamos! Vamos, O céu é um infinito. Estamos para isso, vamos tchau, como diz o povo, crescer, expandir. A gente foi num lugar que tem aqui perto não, 2 horas de viagem Sim. daqui, que chama Montanejos, que é um lugar muito lindo. A Nara tá doida querendo ir lá. Tá, vou falar com ela. E se eu quisesse ir, tipo, teve um dia que o Dani tava trabalhando, tava familiares meus aqui, eu queria ir. Se não tivesse carro, impossível.
Entendeu? Então são Nossa, lugares assim, é um lugar com claro, potencial pra fazer isso, claro, né? claro, sim, Igual que sim. Barcelona tem Monserrate, Nossa, tem tem muito a Costa lugar. Brava, que se você não tiver um Sim, transporte, sim, impossível você ir. Você impossível. precisa Já ligar pra levei Joelma e muita falar, Joelma, gente. me leve, Vamos, me porque não leva tem lá. jeito. Já levei muita gente lá em Cadaqués, as cidades lá de Girona, né? Que são lindíssimas praias, maravilhosas. Muito Então já inacessível de levei transporte, pessoas, assim, mas... muitas pessoas, pessoas conhecidas no Brasil, que vieram para aqui, que E vai indicando, né? vamos. Inclusive, eu vou fazer uma propagandazinha que a gente fez o turismo com o Djavan e a esposa dele. Uau, que Sim, e chique! o último transporte que nós fizemos foi com uma atriz da Globo, que agora acho que ela tá na Record, a Paloma Bernardi. Sim, Ai, eu não conheço não, é gente, nova ela. desculpa. Ela tem pouco tempo, eu acho que não sei. Pouco tempo que eu digo porque eu já levo 17 anos aqui, então eu digo pouco tempo porque não, É, eu depois também que já, vim no ela Brasil, deve eu ter mais perdi ou totalmente menos a por aí noção. 9, 10 anos que ela tá. Mas super simpática, uma gracinha. Beijo pra Paloma. Agora, Djavan, gente, Djavan. querida, tchau! Djavan foi assim, mas eu não fui eu que tava fazendo. Eu tava viajando nesse dia. Eu lembro de você ir no show do Djavan e falar comigo, caramba, esse cara não envelhece, a voz dele Não, é perfeita e perfeita. tal. E Mesma agora você coisa. diz isso Ele aqui faz parte da minha vida, do né? seu... É, do meu. E agora do seu portfólio profissional. Nossa, claro, com certeza. Recebi um autógrafo, Ai, porque que a pessoa que foi chique! fazer o transporte disse assim: se você chega em casa sem meu autógrafo, tá despedida. Como é fácil te agradar, hein? Só preciso de um Só de um- autógrafo, Djavan. Fácil, fácil. Imagina na entrevista Mas como é. foi bom, é um trabalho bom, também gosto. A gente tá tentando melhorar mais, né, o serviço, que os clientes gostam muito, mas Tem que como expandir mais. expandir mais, né? Você tá naquele momento de crescimento empresarial que Empresarial. você já começa a falar, Sim. o que eu faço? que eu faço, Né? sim. Porque a coisa vai indicando, indicando. Claro. Eu, quando tava fazendo papel de parede em Barcelona, começou a acontecer isso. Sim. Só que eu mudei de lá, então Claro. eu meio que perdi, né? Claro. Mas é uma coisa de louco, né? Sim, Você começa sim, no início, sim. você quer cliente, quer, Sim, depois já vem muito. já Você vem- fala, ai, cliente, calma, quero parar um pouquinho. calma, minha gente. E teve uma época que eu tava assim, eu tava fazendo tour, tava fazendo transporte e tudo, tava dando aula, porque eu também trabalhei na minha área. Eu dei aula de português para estrangeiros aqui. Eu era contratada pelas escolas de idioma. Para além do seu trabalho de E ainda fazia os trâmites. administrativo, Isso. você fazia tipo, era um extra, Extra, é. Só que aí chegou um momento que eu disse, eu tenho que abrir mão de focar em algo. algo mais, né? Tirar alguma coisa. Eu já estava com muitas coisas, então eu disse, eu tenho que tirar algo para poder me concentrar Acomodar. mais, para poder. E foi maravilhoso eu ter feito isso, porque eu me identifiquei muito com essa parte administrativa, essa questão de ajudar o imigrante, de, sabe, resolver, conseguir solucionar os problemas e tal. Então eu comecei a me identificar mais. E era o que me dava mais, assim, prazer pra Então hoje trabalhar. você está focada na sua empresa de transportes e a sua Os empresa de trâmites. Sim. Que você vai fazendo curso, vai Tô fazendo fazendo coisas, cursos, né? inclusive agora eu tô participando de uma 31ª jornada de estrangeiria e proteção internacional do imigrante. Uau, Perfeito, assim, tá sendo algo assim, inimaginável. incrível, assim, sabe? Muita gente, muitos advogados de todas as partes. Inclusive, já tô até querendo estudar de novo, fazer direito, sei lá, tá me entrando aquele né? gás, aquela coisa assim, porque eu me identifico demais com essa área. Né? Me Uau. identifico demais. E Você começou a sentir esse fervor aqui? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu sou aquela pessoa assim, ó. Gente, vocês não têm noção. Hoje eu vi um vídeo no Instagram, o cara tava vendendo algodão doce. O cara tava fazendo, ele tava explicando que ele vende 100 e que dá não sei quanto, não sei o que. Eu falei, pronto, agora eu vou querer ser algodão doceira. Aí eu vejo a pessoa com aquele brilho no olhar igual você tem agora. Ai, eu falo, gente, onde que eu encontro esse brilho pra colocar no meu olho? Porque tudo me brilha, mas só que depois eu não consigo falar se eu quero fazer isso e não fazer mais nada mais. E você chegou agora nisso, né? Sim. Você já sentiu isso antes? Não.
Caramba, Não, Joelma, não me fala um trem não, desse. não, Vai chorar. de verdade, eu tô num momento assim que realmente Você encontrou sua missão de vida. e eu comecei com isso, assim, esse trabalho mesmo de trâmites, eu comecei em casa, já tenho que 7 anos mais ou menos que eu comecei com isso, e trabalhando desde casa e tal, e tal, e tal. E quando ano passado, ou foi início desse ano, eu disse já. Não, ano passado, eu acho que antes da pandemia eu comecei a investir. Comecei a investir em Quando eu morei na sua casa, em 2020, você já fazia. já, mas eu não Já sei lembro de você fazer muito. sim, mas eu não Mas você ainda tava. tava com esse. Mas eu ainda não tava assim com aquela coisa, não tinha ainda aquela página já feita, eu não trabalhava com minhas redes sociais, eu não fazia nada. Eu simplesmente fazia o trâmite, aquela propagandinha assim, de uma pessoa indicava, outra, boca a Não boca. fazia nada. Você ficava o tempo inteiro no telefone cuidando de problemas dos outros. Mas Joelma. hoje você não tem ideia. Hoje eu precisei já tenho 2 pessoas trabalhando comigo, três pessoas trabalhando comigo, porque eu não você dou já não dá conta. conta. Não, graças a Deus. Que bênção. Sim. E vai crescer Então, muito mais, porque você tá com claro. esse gás aí, essa coisa. Hoje Oh, a que gente coisa está com a boa. equipe maravilhosa. Meu marido, Marcelo Marcos, né, advogado, conseguiu A homologação a homologação é que da fala profissão, colegiar, né? ele conseguiu colegiar em Portugal como advogado e automaticamente aqui na Espanha. Então a gente está aí trabalhando, ele lá na captação de clientes, que ele é muito bom nisso, muito bom. E está estudando, está se preparando, né, para futuros projetos que nós temos. Espetacular. É, Adorei conhecer a sua ideia. Conhecer a sua ideia sobre como deve ser a postura de um imigrante diante da vida. Porque você começou dizendo assim, não tive tantas dores, porque essas dores que eu passei, eu sei que passei, não ignoro, se transformaram em coisas maravilhosas. Claro. E eu vivo aqui essa ideia de, ok, existiram dores sim, mas eu não vou focar nelas, vou focar no de que elas jeito me nenhum, trouxeram. claro. Então isso pra mim é tipo, quebrar aqui meus neurônios. Porque é difícil isso, né? Porque a gente passa também Passa, mas umas situações muito difíceis, mas sim, é isso que você é falou, isso. sempre se desdobra a A nosso recompensa favor. é. Eu ensinei pro Dani, que eu agora tô ensinando a Bíblia pro Dani, olha o perigo, Olha, tá casando que comigo. bom. Eu ensinei pra ele um versículo que sempre vem na minha cabeça, que é: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. É a coisa mais É a real mais e real. linda que existe. É a mais porque real. pode acontecer a coisa mais que você pode Isso. parar, respirar e dizer lá na frente, o resultado vai vir. Sim, sim. Com a minha colaboração, porque eu também não tô aqui. Exatamente. E também eu tenho tudo isso que, assim, que aconteceu comigo, que vem acontecendo, é o resultado de uma obediência, né? Do cuidado com minha vida espiritual, né? Eu sou cristã e graças a Deus, assim, tudo que eu tenho, tudo que aconteceu comigo, assim, foi uma transformação, eu sou um exemplo, um testemunho vivo de muita transformação na minha vida. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque não existe outra pessoa que pudesse fazer tudo isso que tem feito na minha vida. É Deus. Então, assim, entreguei tudo a Ele. Tudo. E a resposta é essa. A resposta E você é essa. tá super feliz. Muito feliz. Muito feliz. Glória a Deus por isso, então, Amém. né? Muito obrigada por ter recebido o meu convite e aceitado. A vocês. Espero fazer uma outra entrevista, talvez até a gente pode marcar depois com o Marcelo, também dele fazer uma entrevista mais longa, né? Sim. Mas agora, para finalizar, dá aí os seus credenciais, como que é que te encontra? Pois então, @intertrâmites, né? A minha página, a web, a Instagram, Facebook, tudo Intertrâmites. Por aí o pessoal pode mandar mensagem para você por aí? Você responde? Temos mensagem, temos diretamente, se a pessoa vai ali contactar, vai diretamente para o WhatsApp da empresa. Ah, perfeito. Sim, sim. Agora também na nossa página também tem as pessoas que querem agendar
uma consulta, aí pode marcar lá mesmo, vai lá no calendário e agenda, vai chegar pra gente o dia, a gente vai entrar em contato com a pessoa e vai agendar a consulta, a gente faz consulta online, pessoas que estão no Brasil, em outros países, que existem brasileiros que estão em outros países que entram em contato, a gente faz a consulta online. Você já dividiu as empresas ou você está recebendo pedidos de transporte também pela Intertrâmite? Não, a Não gente dividiu ainda. não. Assim, o Intertrâmite só entra pedido de Intertrâmite. De Intertrâmite, que é sobre documentação, como legalizar. O de transporte eu tô com Joelma Barcelona. Joelma Que é o Barcelona. meu Joelma Barcelona, que é o meu Instagram do turismo, do transporte. Então, para no o final transporte vai pro Joelma Barcelona e pro Intertrâmites vai pro Intertrâmites. Joelma Barcelona te encontra onde? No Instagram também? Também, Joelma E Barcelona. também tem um link que vai direto pro WhatsApp? Tem. Ok, perfeito. Tem. Viu, gente? Não vai confundir as coisas Não igual eu, não, confunde. tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente, tá tudo muito fácil, muito separadinho. Então E tá é isso, joia. obrigada a vocês pelo convite, me sinto assim honrada. Nossa, a gente um é que tá aqui. E espero que a gente possa fazer muitos E muitos podcasts, né? Sim, Contando sim. as evoluções. Claro, com certeza. Com certeza. Obrigada. Obrigada a vocês.